Imagina assim, pensa 50 anos atrás. Tinha muito mais donas de casa que cozinhavam, que o marido vinha na hora do almoço para almoçar em casa. Hoje, isso diminuiu muito. Muitas mulheres trabalhando fora, os homens trabalhando fora, trânsito, questão de locomoção. Então, muito hoje já virou costume de, por exemplo, você trabalha num escritório, mas você pede, por exemplo, um delivery para comer no escritório, ou você desce para comer num buffet. Então, as pessoas estão cada vez mais aprendendo menos a cozinhar. Menos pessoas sabem cozinhar do que sabiam antes. Então, tanto para essa comida de manutenção, ou seja, essa comida do dia a dia, como também para a questão de que as pessoas gostam de ter o restaurante como um momento de lazer, um momento de diversão, um momento de descontração, que muitas vezes não é nem só a questão do ir comer, é para fazer uma reunião, é para estar junto com os amigos, é para ter um momento de entretenimento e diversão. Então, para os dois lados que tu olhar, eu só consigo ver crescimento para esse nosso ramo. Olá, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do ScalcoCast, um podcast para donos de negócio de alimentação que querem crescer, evoluir, ter mais resultado, mais lucratividade, não tá dentro da operação, que querem de fato escalar os seus negócios. Esse é o seu podcast, um podcast de dono para dono. E aqui na apresentação, eu, Rafael Scalco, e minha esposa Sandra Scalco. Seja muito bem-vinda, meu amor. Olá, pessoal, tudo bem? E amor, já começa contando aqui pro pessoal qual que vai ser o tema do episódio de hoje. Olha, o tema de hoje é uma pergunta, na verdade. Restaurante é um bom negócio? E aí, será que é um bom negócio ou não? Então fica ligadinho aqui que você vai descobrir se é um bom negócio, se não é, e o que você precisa fazer para tornar ele um bom negócio. Queria deixar alguns recados rápidos para vocês aqui, lembrando que toda terça-feira, às 7h30 da manhã, tem episódio novo em todas as plataformas. Se por acaso você ainda não me segue no Instagram, coloca lá para seguir, @RafaelScalco1. Procura o ScalcoCast. No YouTube também pode procurar pro Rafael Scalco, para estar sempre aqui de olho e atento em tudo que a gente está trazendo de conteúdos para você que é dono de negócio de alimentação. Então vamos começar o nosso episódio de hoje? Sim, bora. Então vamos lá. Amor, começa me respondendo. Será que é um bom negócio ter restaurante ou não? Então, quando tu me fez essa pergunta, eu fiquei pensando. E aí, é bom ter restaurante? Sim, é muito bom ter restaurante. Por quê? Então, fiquei aqui pensando também... Porque não tem final de semana, porque ganha pouco, por que é bom? Então, ou isso não é o nosso caso, é o caso de muitos, né? Porque tem aquela história, né? Tem muitas coisas que são comuns, mas não é porque é comum que é normal, né? O normal é ser bom, né? Exatamente. Eu acho que é bom porque, primeiro que vem o gostar, né? A gente sempre gostou dessa área, então o gostar de ter o restaurante, isso se tornou bom. E aí, depois, conhecendo, né, olhando toda a administração, fazendo toda a gestão, hoje eu posso dizer que sim, é um ótimo negócio. Tá. Mas olha só, tu falou porque tu gosta de restaurante. E pra quem não gosta, e pra quem vê isso, porque não é todas as pessoas que fizeram gastronomia como nós. Sim. Tem pessoas que isso é mais um negócio, como ela decide se ela vai empreender na construção civil, no TI, na tecnologia, ou se ela vai empreender com um restaurante. E muitos decidem empreender com um restaurante. Então, pra esse tipo de pessoa, o que tu diz se é bom ou se não é? Porque aí tu tá botando o amor. Aí amor supera tudo. Mas pra quem não tem o amor, digamos assim, pela gastronomia, mas tá vendo como uma oportunidade de negócio. É bom ou não? Sim, é bom. Tem uma margem boa, é lucrativo, né? Desde que a gente vá conhecendo os números, vai alinhando, fazendo essa gestão, eu acho que é um bom negócio. Legal. O que você vê? Eu já vou te contar o que eu vejo. Antes de contar o que eu vejo, eu quero trazer alguns números aqui, macros, para você entender um pouquinho desse mercado. O mercado de food service, no ano de 2023, no Brasil, empregou mais de 6 milhões de pessoas.
É muita gente, se você pensar que a gente tem pouco mais de 200 milhões de habitantes, 6 milhões trabalham no nosso mercado. E existe em torno de 2 milhões de negócios de alimentação. Então aqui já me vem uma reflexão, né? Que você vê, se são 2 milhões de negócios e emprega 6 milhões, em média cada empresa tem 3 funcionários. Então a grande maioria, claro, e aqui é uma média, tem uma que vai ter 1 e tem outras que tem 200, 300 funcionários, né? Então isso é uma média. Então a maioria dos negócios são pequenos negócios. E quase todos eles começam pequeno. Nós mesmo, quando começamos, nem funcionário a gente tinha. Depois a gente foi para 4. Então lá em um momento da nossa história, a gente estava exatamente dentro dessa média. Hoje, nas nossas operações, a gente já tem mais de 80. Claro que é mais de um CNPJ, mas a gente tem muitos funcionários. Então não é porque a maioria é pequeno que eu preciso ser pequeno também a vida toda, né? Então, falando para entender de fato se um restaurante, se um negócio de alimentação é um bom negócio ou não, eu acho que a gente tem que analisar a parte financeira. Então, eu queria trazer alguns pontos para a gente analisar aqui. Por exemplo, quando a gente fala de margem, né? Cada negócio vai ter sua margem e vai ter seus desafios, suas oportunidades, né? Um ponto que é interessante, às vezes eu falo com a pessoa, ela fala assim, não, porque aquele outro setor é muito melhor. Aí o outro olha, não, porque aquele outro ramo sempre é muito melhor, é mais lucrativo. Então é sempre assim, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Exato. Aí algumas pessoas me falam, vou te falar já qual que é uma média de margem de lucro num negócio de alimentação. Uma boa margem de lucro num negócio de alimentação é 15%. Ou seja, se eu faturo 100 mil reais por mês e eu tiver 15 mil reais de lucro líquido, é uma boa margem no negócio de alimentação. 10% já é uma boa margem. 15%, como eu falei, é uma ótima margem. 20% já é muito difícil de você chegar. Então eu queria trazer nesse primeiro momento aqui para você ter um pouco de referência. É muito improvável você ter 20% de margem de lucro no restaurante. E você vai falar, Rafael, mas eu tenho. Tem alguns casos para ter uma margem como essa. Um dos casos, por exemplo, é uma operação muito pequena, né? E aí a pessoa não tem quase nenhum funcionário, ela faz de tudo. E aí por ter um custo muito baixo de mão de obra, ela consegue ter uma margem menor. Ou uma operação muito grande que você consiga diluir muitos custos. Mas ainda assim, eu conheço grandes empresários que têm negócios muito maiores do que o nosso e não conseguem chegar a 20% de margem. A não ser que você só negue, que você não registre seus funcionários. Então, assim, 15% é uma ótima margem, você fazendo tudo o que precisa fazer em um restaurante já com um porte legal. Se for muito pequeno, ou se você faz muitas coisas fora do que seria o correto fazer, aí você acaba tendo uma margem muito maior do que isso. Fora isso, esse aqui é o número para você ter de referência. Ô amor, mas quando você fala essa margem, eu sempre fico pensando, né? São poucos os que conhecem a margem de verdade. Porque às vezes tu faz essa pergunta, as pessoas até falam ali, eu tenho ali uma margem de 15, 20, né? Contam aquela historinha para si mesmo, mas nem todo mundo sabe exatamente no papel o que acontece. Até porque, como tu falou que a maioria são pequenos negócios, se mistura muito conta física com a conta jurídica, né? Isso acontece muito. Sim. Então é exatamente isso. E assim, esses 15% é importante a gente ter, como eu falei antes, essa visão de que é fazendo as coisas certas. E outra, é a média do ano. Aqui que tá o ponto. Porque eu já vi cara me contar vantagem assim, não, porque eu tenho margem de 30. Ah, entendi. Por exemplo, numa região litorânea, em janeiro, é o melhor mês do ano. Ah, eu tenho 30, só que em fevereiro dá 10 negativo. Então essa não é a média. Então às vezes a pessoa gosta muito de contar vantagem. Não, eu tenho uma margem de 25, mas todo... Não, teve um mês que eu tive. No outro eu empatei, no outro negativo, no outro deu 5. Então quando a gente fala de margem, ao longo do tempo. Você pegar uma média anual, 15% de margem é uma ótima margem de retorno, né? Uma margem de lucro. Lembrando que como que eu calculo essa margem de lucro? O quanto que eu tenho de lucro líquido perante o meu faturamento, tá? E aí tu entrou na questão de misturar pessoa física, jurídica. Então aqui não é colocando gastos da pessoa física, é os gastos da empresa. O gasto com mão de obra, com imposto, com comida, com bebida, com contabilidade, com todos os custos que tem um negócio de alimentação. Eu faturei 100 mil, eu tenho 15. Aí depois, isso é a minha margem de lucro. E aí, então, esse é o ponto importante da gente ter. Uma outra coisa também importante quando a gente vai ver se é um bom negócio ou
não é falando da parte financeira, é o tempo de retorno de do investimento, né? Então, o tempo médio de retorno do investimento do restaurante vai ser em torno de 3 anos, de 36 meses, é uma boa média de mercado de retorno de investimento. Tem operações que você consegue retornar em 24 meses, 30 meses, algumas conseguir com 18, é muito improvável. Às vezes consegue. E tem operações que às vezes você vai levar 4 a 5 anos para ter um retorno do investimento. Então isso é só para você ter uma referência, porque vai depender muito de quanto que você investiu, qual que é o potencial de faturamento. Então isso é muito interessante quando você vai montar uma operação. Você pensar assim, bom, qual que é o potencial que esse local aqui eu tenho de faturamento? Ah, eu tenho tanto de potencial de faturamento por mês, com uma margem, por exemplo, de 15%, então por mês eu vou ter em média isso aqui de lucro. Perante ao tanto que eu vou investir, quanto tempo vai demorar para eu ter o retorno desse investimento? Então esse é um cálculo importante fazer, porque às vezes você vai para um lugar que, por exemplo, você tem a possibilidade de faturar, digamos, no máximo uns 100 mil reais, e aí você vai ter, digamos, que naquele negócio a margem que você vai ter é uns 10%, então você vai ter 10 mil de lucro e tu investe 3 milhões. Quantos anos vai demorar para tu retornar isso? Aí vai se tornar inviável a operação. Então, quando você vai montar, entender da margem, de potencial de faturamento e o tempo de retorno do investimento é muito importante. Faz sentido isso, amor? Muito. E isso a gente viu, né, nas nossas operações, sempre olhava para isso, porque também depois que a gente faz um investimento, passou ali 2, 3 anos, às vezes você vai ter que começar a fazer novos investimentos até para manutenções, né, para repaginar ali o espaço, ambiente. Então, isso tudo sempre tem que estar olhando para ver se aquilo é viável você ficar fazendo ou não, né? Então, eu acho que é importante ter esses números e saber dominar eles. Sim. Eu acho que isso é fundamental, né, nos nossos negócios. Exatamente. Agora, um outro ponto que eu quero te falar do porquê que eu acho que ter um negócio de alimentação é um excelente negócio, é porque, na minha visão, é um negócio que não tem fim. Como assim, Rafael? É um negócio que não tem fim. Por exemplo, aqui, hoje eu tô gravando podcast. Há 5 anos atrás, 10 anos atrás, não existia podcast. Eu não sei se daqui 5 anos vai existir podcast. Restaurante eu tenho certeza que vai existir. Eu não consigo, eu não sei se você consegue, ver um mundo sem restaurante. Veja que a gente passou por uma pandemia onde não era possível atender fisicamente, mas aí tinha o delivery. Então, o restaurante tinha, a modalidade mudou, era delivery. Mas tanto que, logo depois que foi liberando ali as questões sanitárias que poderia, veio um fluxo muito grande de pessoas para consumir em restaurante. E hoje o movimento é inclusive maior do que pré-pandemia. As pessoas gostam de sair, porque o restaurante... E não só de sair, né, amor? Mas até o dia a dia é uma necessidade hoje, com a rotina das pessoas, se alimentar fora. Então, esse é um outro ponto. Esse é um outro ponto. Que além de ser um negócio que sempre vai existir, é essa visão que eu tenho. Que ele vai crescer. Exatamente. Olha só, ele não é um mercado que vai estagnar, que vai diminuir, que vai sumir. Por exemplo, existem muitas profissões que com o tempo vão deixar de existir. Hoje com o ChatGPT mesmo tem muita coisa operacional, às vezes em coisas de tecnologia que vão deixar de existir, por exemplo, com o ChatGPT e com outras inteligências artificiais que vão vir. Restaurante não vai, e na minha visão vai aumentar. Justamente por isso, porque cada vez mais as pessoas trabalhando fora de casa, imagina assim, pensa 50 anos atrás, tinha muito mais donas de casa que cozinhavam, que o marido vinha na hora do almoço para almoçar em casa. Hoje, isso diminuiu muito. Muitas mulheres trabalhando fora, os homens trabalhando fora, trânsito, questão de locomoção. Então, muito hoje já virou costume de, por exemplo, você trabalha num escritório, mas você pede, por exemplo, um delivery para comer no escritório, ou você desce para comer num buffet. Então, as pessoas estão cada vez mais aprendendo menos a cozinhar. Menos pessoas sabem cozinhar do que sabiam antes. Então, tanto para essa comida de manutenção, ou seja, essa comida do dia a dia, como também para a questão de que as pessoas gostam de ter o restaurante como um momento de lazer, um momento de diversão, um momento de descontração, que muitas vezes não é nem só a questão do ir comer, é para fazer uma reunião, é para estar junto com os amigos, é para ter um momento de entretenimento e diversão. Então, para os dois lados que tu olhar, eu só consigo ver
crescimento para esse nosso ramo. E amor, e tem um outro ponto que é fundamental, né? Que até na arquitetura dos apartamentos, das casas, as cozinhas também estão sofrendo alteração. Então hoje a gente já vê mais espaços gastronômicos para que tenha esse momento do cozinhar, mas com amigos, em espaços maiores, e dentro dos apartamentos das suas casas, espaços reduzidos, para pensando justamente em refeições muito só voltado para um café da manhã, algo muito rápido só para fazer aquecimento, não mais para ter aquele espaço que eu ficava, que eu cozinhava e que eu tinha toda ali uma questão, né, de espaço até de estocar mercadoria. Isso aí, hoje já projetos arquitetônicos, né, não vê mais essa disposição. Então, acho que é só o crescimento. E o metro quadrado cada vez mais caro, a cozinha nos apartamentos estão cada vez menores. Cada vez menores. E aí, justamente, a gente vê essa demanda que vai aumentar e muito, né, amor? E até agora eu lembrei de algo que a gente estava esse ano, né, a gente foi na NRA. A NRA é a maior feira de gastronomia do mundo. E ela acontece todos os anos em Chicago, nos Estados Unidos. E esse ano a gente estava lá e numa das palestras passaram um vídeo de um negócio assim muito interessante que eu não tinha visto, não existe ainda no Brasil, que já começou lá nos Estados Unidos, já está em teste em algumas cidades, que é justamente pegando esse comportamento, agora a gente falando mais da comida do dia a dia, escritórios e tudo mais, sabe o que que é? É um delivery diferente. Em vez do delivery chegar por um motoboy ou uma bicicleta no escritório, e hoje até aqui em São Paulo, Alphaville, você já encontra alguns escritórios comerciais que o motoboy chega, não precisa nem a pessoa descer do prédio, né? Já tem uma caixa que você coloca lá, então você coloca nessa caixa, isso também nos Estados Unidos já é muito forte, né? Então, que é os lockers, né? Então você vai lá, coloca o alimento no locker e depois a pessoa desce e coloca lá a senha e retira o alimento. Mas isso é uma coisa além. Em vez de chegar até esse locker, por exemplo, chegar até a empresa com um motoboy, já tem cidades nos Estados Unidos que desenvolveram como se fosse um metrô de comida. Ou seja, eles fizeram caminhos subterrâneos, então o restaurante prepara a comida, coloca dentro da embalagem, coloca dentro, é tipo um carrinho que ele anda por baixo da terra. E esse caminho, esse trilho, como se fosse um metrô, ele tá conectado com vários escritórios. Então, prepara a comida, coloca ali e nesse metrô de comida, ele vai e chega até o escritório. Então, isso é uma coisa que já tá sendo implementado nos Estados Unidos. Se isso vai dar certo, se não vai, a gente vai ver. Porque a gente vê muito vídeo na internet que é muito legal, né? Das pessoas, em vez de usar o motoboy, entregando comida com drone. Mas na visão daquelas pessoas que nos ensinaram esse conhecimento na palestra, eles entendem que essa questão do que eu tô chamando aqui de metrô de comida vai chegar antes ainda dos drones. Ou seja, tudo que a gente tá trazendo é para te dizer, esse mercado só cresce, esse mercado não vai sumir, não vai estagnar, então pode investir, obviamente, com conhecimento, que é um negócio que vai durar por anos, na minha visão, para sempre. E quando tu fala também que vai passar de gerações, a gente vê o próprio cliente, né? A gente já vê gerações de consumos dentro do nosso restaurante que era criança, era o bebezinho que já tá ficando grande e que daqui a pouco tá levando, né, o namorado, a família, casando, tendo filhos. Então, é algo realmente que vai passar de geração em geração, né? Exato. A não ser que a gente vire uma maluquice que daqui a uns anos a gente se alimente só por pílulas, que eu acho que isso não vai acontecer, a gente sempre vai ser por comida. Então essa é a visão. E aqui tu trouxe um ponto muito bom agora, amor, que é a questão do que a gente chama, né, é um termo usado muito no mundo das startups, que é o LTV, o Lifetime Value, porque tu falou de crianças que vão e depois crescem e vão de novo. Então eu acho que eu tenho certeza que no nosso ramo a gente tem algo muito poderoso que é o LTV. Eu não vou te ensinar cálculo de LTV, eu quero te trazer o conceito, que é o tempo de vida do cliente na tua operação. Imagina que uma pessoa que vai no teu restaurante gosta,
Ela tem filho, ela tem filha, esses filhos e filhas vão crescer, vão ter namorados, eles têm amigos, você mesmo tem amigos, avós, parentes, indica o restaurante para outra pessoa e vai. Então é uma coisa exponencial. Se você faz um bom trabalho dentro do seu negócio de alimentação, você tem um crescimento que ele é exponencial. Exponencial do ponto que, às vezes você conquistou uma pessoa, mas essa pessoa vai trazer dezenas, por vezes centenas, se você pensa em toda essa ramificação pro teu negócio. Então é uma coisa que não é aquela venda que você faz uma vez e talvez você nunca mais venda para aquele cliente. Você vai vender várias vezes para ele, ele vai trazer outras pessoas que vão trazer outras pessoas. Então esse é um outro ponto que eu vejo de muito positivo no nosso mercado. É verdade. E assim, ó, eu concordo com o que tu falou e a gente já vê isso acontecendo nos nossos estabelecimentos, né? O que é mais legal é que tu já consegue visualizar isso. Então, realmente acontece, né? Não tem como negar essa situação de cliente ser recorrente e começar a fazer as gerações, né? Exatamente. Mas um ponto que você precisa ter muito claro quando você decidir investir no negócio de alimentação é que ele é um negócio de longo prazo. Eu não conheço ninguém que montou um restaurante e ficou rico em um ano. Não vai ficar. Mas as pessoas acham. As pessoas às vezes acham. Primeiro, né? E ainda mais quando compra franquia. Eu vejo que a mentalidade de quem compra uma franquia, ela pensa assim, não, vai acelerar o meu negócio, vai, mas não vai ser também em um ano que às vezes tu vai conseguir ter todo aquele resultado. Eu acho que assim, a franquia ela traz normalmente isso é o tempo de retorno de investimento, né? Que você vai ter o retorno. E assim, gente, eu já vi muita franquia, não tô dizendo o nome de nenhuma aqui, mas normalmente, a maioria, infelizmente, ela te vende um sonho que não é uma realidade. A maioria vai jogar o tempo do retorno de investimento lá embaixo, vai dizer que a margem é muito maior do que é. Então assim, a gente já teve vários casos de pessoas que se tornaram nossos mentorados, né? Que se tornaram mentorados nossos, que eram franqueados de alguma marca e que relatam, nossa, dizia que o retorno do investimento seria num tempo muito menor, que a margem era de 25%, 30% e na prática isso não aconteceu. Então, se você vai investir através de franquias, tome muito cuidado, converse com outras pessoas que são franqueados dessa marca para entender, porque normalmente vendem um sonho que na prática não acontece. Então assim, a gente aqui, eu e a Sandra, somos donos de negócio de alimentação falando para você a mais pura verdade e realidade do mercado. A gente não tá aqui vendendo nenhum sonho. Então tem que cuidar muito com essa questão de que a margem é muito maior do que é e tudo mais, porque na prática muitas vezes não é assim que acontece, né, amor? Exato. Então, como eu tava falando, ter um restaurante é um negócio de longo prazo. Porque imagina que você vai investir talvez 300, 500, 1 milhão de reais no restaurante. Os primeiros anos, como eu falei antes de tempo de retorno de investimento, você vai precisar retornar esse investimento para depois começar, de fato, a ter lucro no teu negócio. Claro que, como a Sandra falou, ao longo do tempo, tem coisas que vão ter depreciações, que você vai precisar mudar e tal, mas ainda assim vai ser um negócio lucrativo, como eu falei, pode ter uma margem de 15%, talvez você consiga 17%, 18%, ou que consiga 10%, já é uma ótima margem, você vai ter muito resultado, mas é ao longo do tempo, não é uma coisa que você teve um ótimo resultado, vende, vai embora e vai empreender em um outro negócio. Não é assim o nosso ramo, é você tendo consistência ao longo do tempo. Então você tem uma operação, ela te dá lucro, depois você pode expandir essa operação ou montar em outro endereço, seja com a mesma marca, seja com uma marca diferente, e ir expandindo e crescendo. Mas é muito importante ter uma mentalidade de longo prazo, né? Diferente de outros mercados, não é um mercado de Bitcoin que tu vai comprar e vai vender, um mercado de ações, ou propriamente um mercado de imóveis que tu compra e tu realiza o lucro quando tu vende. Depois tu tem que comprar outro para vender de novo. É um negócio de compra e venda. Restaurante, negócio de alimentação, não é um negócio de compra e venda, né? É um negócio perene. Agora eu lembrei, até a gente já gravou um episódio falando sobre crenças, né, amor? E aí, nesse momento, eu acho que também entra um pouco da ajustar essa mentalidade para visualizar esse negócio como, né, o restaurante é um bom negócio, mas ajustando a tua mentalidade. Porque senão algumas crenças vão te pegar e aí você vai ficar lá preso na operação, acha que aquilo ali, né, vai estar sempre dependendo muito de você, e aí você começa a não ter mais aquele prazer no negócio. Então, tem que estar associado, a tua mentalidade tem que estar ajustando aí para poder ser realmente um bom negócio. E sempre lembrando que tem dois lados, né, amor?
Tem a pessoa que vai ser apegada ao negócio, a pessoa às vezes que tem o amor pela gastronomia, e aquela que vê também como um investimento, né? Que ela tem outros negócios, decide empreender na gastronomia, ou ela tem um dinheiro e resolve que agora ela vai começar a empreender com restaurantes. Então tem que sempre lembrar desses dois pontos, mas para qualquer um deles, tudo isso que a gente tá falando aqui é muito importante. Uma outra coisa, um outro ponto que eu quero trazer para você é que por mais que seja um ótimo negócio, como a gente vem falando aqui, você precisa ter atenção que um negócio de alimentação não é um negócio de revenda de produto. Eu não estou dizendo que revenda seja mais fácil, mas pensa só comigo uma coisa. Se você tem uma loja de roupas, uma loja de sapato, bolsa, roupa, você compra essa mercadoria do teu fornecedor já pronta. Aí tu vai ter o trabalho de fazer toda a gestão, como tem no restaurante, tu vai ter o trabalho de treinar teus colaboradores que vendem, você vai ter tudo isso. Você vai ter que alugar estoque, tudo isso você vai ter. Mas você não precisa produzir o teu produto. Sim. O teu produto, por mais que tenha coleções que podem ficar uma coisa ou outra, ele não é um produto perecível igual um alimento. Sim. Outra coisa, a tua loja pode até encher, dar movimento, mas o teu produto já está pronto. É só você fazer o atendimento e vender o produto. Um restaurante, eu costumo dizer que muitas vezes ele é como se fosse uma indústria onde o cliente fica na calçada. Por quê? Porque eu preciso produzir esse alimento, enquanto isso, por vezes, o restaurante está lotado, o restaurante está cheio, a equipe na cozinha está produzindo, por vezes gera atraso, gera situações. Se você não cuidar, tem erros, tem desperdício, produto estraga, desperdiça, e o cliente já está ali na calçada, ou seja, já tá ali na mesa esperando o produto ficar pronto. Então, por mais que seja um negócio maravilhoso, tem esse desafio que outros tipos de negócio não tem, né? Eu sempre falo pro Rafa, até eu sempre falo, né, amor, que restaurante pra mim ele é muito vivo. Né? Tu tem essa tua teoria, eu tenho a minha, que ele é muito vivo. Por quê? São as emoções das pessoas que trabalham ali, dos colaboradores, a emoção do cliente, cozinha, né, produzindo, servindo, atendendo, vendendo. Então, assim, tudo acontece ao mesmo tempo. Então, eu falo assim, ó, para dar errado isso, é uma faísca, é um comportamento, é uma emoção colocada errada que começa a desandar tudo. Então, se o gerente não está com as emoções bem para, né, fazer a equipe andar de forma coerente, o cliente ali também ter a sua emoção controlada, porque ele chega com fome, chega cansado, ele quer tudo para ontem, ele quer tudo rápido. E aí, se você não tiver com isso muito bem orquestrado, é palco para dar errado, né? É algo que se não cuidar, vai dar tudo errado. E aí tu tem aquela sensação que a noite foi muito ruim, que, né, não andou como deveria, mas por quê? É muito vivo. O restaurante vai acontecer, né? E não só restaurante, né? Qualquer negócio de alimentação. Né, uma padaria também, né, uma confeitaria, qualquer negócio de alimentação é muito vivo. Por quê? São pessoas, produtos, processos, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Exatamente. E aí tem um outro ponto que eu passei superficialmente, queria que tu falasse um pouquinho mais, que é essa questão de o produto vencer. Por exemplo, vamos pensar num imóvel. O imóvel, a não ser que ele fique lá 5 anos, 10 anos parado, o imóvel não vence. Ainda assim, você reforma e você revende. O alimento, se tu não cuidar, se a cozinha não cuidar, se não tiver muito processo, não tiver muita organização, muito planejamento, o produto vence, estraga, o funcionário abre 2 coisas da mesma e aí gera desperdício, tem furto do funcionário, tem muitas coisinhas em relação a isso, que aí o dinheiro vai embora e o dono nem vê se não dominar disso, né? Exato. E aí não tem margem que segure, né? E aí a gente fala aqui de uma margem, só que aí você fala assim, mas eu não consigo visualizar isso. Né? No meu restaurante eu não estou vendo isso, ou eu nem consigo visualizar essa margem aí de 15%, né, que vocês colocaram na mesa. Mas é por causa disso. Por isso que eu falei lá no início, tem que ter domínio dos números, tem que ter uma boa gestão para poder entender que vai ter que trabalhar com estoque bem organizado, produção, vai ter que fazer a gestão das pessoas, né? Senão começa tudo a diminuir a tua margem. E aí, contratação, demissão, começa a fazer errado, tem muitos gargalos, né? Sim. Como você fala, tem muitos ralos.
para ir, Isso. toda a tua margem ela vai saindo por algum ralo. E o desperdício É um grande, né? deles, é muito grande, tá dentro do desperdício, né? De produção, de vencimento, de recebimento. Até o receber a mercadoria, você começa a gerar desperdício desde o momento que ele começa a entrar pela tua porta. Deixa eu dar 2 dicas em relação a desperdício, pode ser? Pro Pode. pessoal. É o seguinte, a gente tem 2 coisas que é muito importante. Elas parecem muito óbvias, mas por muitos anos eu não fiz. E depois que eu fiz, eu vi a diferença que fez. Porque, deixa eu te falar uma coisa. Um negócio de alimentação é um negócio de centavos. É isso mesmo. Um negócio de alimentação é um negócio de centavos. E a parte de recebimento de mercadorias é uma parte crucial. Deixa eu te falar uma coisa. O fornecedor sabe quem tem balança e quem não tem. Eu, por um tempo, não tinha balança no meu negócio de alimentação. Quando eu implementei, na primeira, não foi na segunda, na terceira, na primeira semana, a gente já pegou uma variação. A gente fez um pedido de filé mignon, que a gente usa muito, e o fornecedor trouxe. E o filé mignon, como ele é um produto que vem em quilo, ele não vem em unidade, então você pede lá pro fornecedor, eu quero tantos quilos de filé mignon, ou que seja, que você quer tantas peças, só que vai ser vendido a nota fiscal, vai vir como peso. E aí você Ele vai... até vem em unidade, mas na nota tá em quilo. Vai estar em quilo, isso. Então vai estar lá 40 quilos, 100 quilos de filé mignon. E se você não tiver uma balança, não tem como você ter certeza. E olha onde que tá o pulo do gato aqui. Por vezes, você fez o pedido lá de tantos quilos. Na nota, veio aquela quantidade de quilo que você pediu, saiu lá da empresa, do teu distribuidor, lá os 100 quilos de filé mignon. Só que no meio do caminho pode ter um desvio. E o que eu tô falando foi o que aconteceu com a gente. A nota tinha um valor. Quando a gente pesou, tava faltando em torno de 4 quilos. E aí a gente falou pro entregador, não tem problema. Eu vou anotar aqui, vou ligar pro vendedor e vou falar que faltou 4 quilos para ele mandar no próximo pedido. Sabe o que o entregador falou? Não, espera um pouquinho, que eu vou ir lá no caminhão dar uma olhadinha, ver se eu não encontro. Magicamente, ele voltou do caminhão e voltou com 2 peças de filé mignon. Ou seja, veio certo do fornecedor. No meio do caminho, o vendedor tirou das... Porque assim, a peça de mignon não cai da caixa. Quem já recebeu filé mignon é uma caixa de papelão com 2 fitas passadas. Isso aí é só se a pessoa enfiar a mão e tirar. E já teve outros casos, né? Então assim, você precisa pesar tudo que chega, senão é um dinheiro que você nem vê que tá indo embora. Você tá sendo roubado e você não percebe, porque você não pesou, você não viu, só olhou a nota, recebeu. E até, amor, hortifruti. É esse outro ponto que eu ia dar o exemplo. Então, por exemplo, não sei se era isso que tu ia falar, e aí depois tu fala, que é, por exemplo, receber caixa de tomate, caixa de cebola. Então, quando tu recebe a caixa, muitas vezes os tomates que estão em cima vêm muito bonito, e os que estão embaixo já estão podres. E por você não fazer o que eu vou te ensinar, o que acontece? Tu recebe, tá bonito, recebeu. Às vezes até chegar lá no fundo da caixa demora 2, 3, 4 dias. E aí o tomate tá podre. E aí você não consegue mais reclamar com o teu fornecedor porque já passou alguns dias. E aí, será que veio podre ou apodreceu porque já passou alguns dias? Então o que você precisa fazer quando você recebe uma caixa de tomate, por exemplo? Você pega uma outra caixa vazia, coloca em cima dela e vira uma caixa na outra. Assim você vai ver a metade de cima, vai virar e vai ver como tá a metade de baixo dos tomates, cebola, batata, do produto que for dessa linha. E aí você consegue também eliminar muito, muito desperdício. Porque se já tiver estragado, você já vai, o teu recebedor, ou seja, você, já vai na hora ver isso e já falar com o fornecedor para não pagar por aquele produto, para ser reembolsado, enfim, né? Não, e o estabelecimento que faz isso, o próprio fornecedor, ele já muda a atitude dele. Ele já não vai mais querer que tu fique lá ligando, reclamando, tendo que trocar produto. Então, na seleção de produto, ele já vai fazer melhor. Então, ele já marca lá, ó, esse restaurante aqui, ele tem balança, eles fazem uma análise criteriosa no recebimento, eles fazem toda a conferência, então aqui eu não posso vacilar. Então, ele já muda o comportamento com você. Então, olha a importância, né, de fazer esse processo de recebimento. Com certeza. Então, assim, gente, até aqui eu acho que já ficou claro que ter um negócio de alimentação não é para amadores. Então, você ter um negócio de alimentação... E aqui a gente falou, imagina, 30 minutos até agora e olha quanta coisa já saiu. Então, assim, não é para amadores. Você precisa ter conhecimento. E a melhor forma de ter conhecimento é andar junto de quem já tem conhecimento. Então, inclusive, a gente tem 2 grupos de mentorias, um que chama Método Escalado e
outro que chama o K2 Club. O método escalada é para quem ainda tá muito no operacional da operação, que ainda não conseguiu sair, que ainda não desenvolveu processos, cultura, a parte financeira talvez ainda não esteja organizado. Então é para organizar o básico da operação, para ter mais lucratividade, ter mais organização e você conseguir sair da operação e ter liberdade. E a nossa segunda mentoria, que é na verdade um grupo de mastermind, é para quem já saiu da operação ou ainda que esteja um pouco, mas que já está com uma visão de crescimento maior, que é a pessoa que quer expandir, que quer ter uma mudança ainda maior de mentalidade, que quer entender conceitos, entende o quanto a liderança é fundamental para avançar e crescer. Então esse mesmo, o K2 Club, a gente tem encontros presenciais ao longo do ano com esse grupo, a gente tá mais próximo, a gente tá junto. Então, fique por dentro, entra no meu perfil @RafaelScalcun no Instagram, clica lá no link da bio para conhecer um pouquinho mais, pode me mandar uma mensagem no direct se fazer sentido para você, buscar mais conhecimento, seja um conhecimento mais básico, um conhecimento mais avançado, a gente tem soluções para te ajudar a trilhar um caminho de forma mais leve, mais fácil e com mais resultado, porque esse que é um papel do mentor, é te levar com menos dor, você encurtar caminhos, não é buscar atalhos, eu não ensino atalho, eu te ensino a encurtar caminhos dentro do que a gente já aprendeu, dentro do que a gente já viveu e que a gente consegue te ajudar a trilhar isso de uma maneira muito mais leve e lucrativa. Então, se fizer sentido, entre em contato com a gente que a gente te explica um pouquinho mais sobre isso, né, amor? E, Sandra, eu queria te fazer uma pergunta. Tu acha que existe um perfil ideal para pessoa ter sucesso? Porque assim, eu já vi nós apaixonados pela gastronomia dando certo e pessoas que nunca entraram na cozinha e também dá certo no negócio. Então eu acho que não é só questão se sabe cozinhar pode ter sucesso ou se não sabe. Também como eu já vi muitas pessoas que sabem muito cozinhar e só cozinham e não sabem fazer gestão, gente que faz muita gestão, enfim, eu acho que tem uma ampla gama, mas tem algumas características em comum que tu vê nas pessoas que conseguem de fato fazer um restaurante se tornar um ótimo negócio? Sim, eu acho que eu acredito também que tem que ter esse lado empreendedor, né? Gostar de empreender, de ter um negócio, de ter negócio. Porque tem gente que começa ali pequenininho, só que não tem essa veia empreendedor, né? Não sabe ser nem empresário, né? Primeiro a gente começa ali sendo um bom empresário, sabendo administrar, vendo seus números, só que aí depois tu começa a pensar assim, não, agora eu quero passar para o nível empreendedor. Até para as pessoas, amor, saber essa diferença, né, do empresário e do empreendedor. Poderia deixar isso claro? Qual que é a minha visão sobre isso, tá? O empreendedor é aquela pessoa que tem muitas ideias, muita vontade, que tem ideias de negócio, monta uma operação, monta outra, aquela pessoa é imparável, que tá sempre fazendo e acontecendo. Só que por um outro lado, ela não tem tanto a parte que eu chamo do empresário, que é o quê? De fazer a gestão, de fazer a administração ao longo do tempo do negócio. Então, nós precisamos unir essas duas características. Você pode começar só sendo muito empreendedor, só que o empreendedor que ao longo do tempo, ele se enche o saco daquilo, ele já quer ir pro próximo projeto. Se ele não desenvolver um empresário nele, ou tiver pessoas que possam ter esse perfil para continuar fazendo a gestão daquela operação para partir para uma próxima, pode aí ter algum problema. Pode não, vai ter problemas. Então a gente precisa desenvolver esse empreendedor, essa pessoa que quer sempre mais, mas também a parte do empresário, de fazer a gestão, cuidar do crescimento e da estruturação como um todo do negócio, né? E aí, dentro desse perfil, não precisa necessariamente gostar de cozinha, né? Como pode vir de outros setores. Então aí eu vejo que eu acho que esse é o perfil. Né? Tem que ter essa visão, tem que estar com isso muito claro. Porque se você gosta de ser CLT, não vai dar certo. Tu vai começar o teu negócio, só que aí tu vai fazer o quê? Tu vai deixar a gestão de lado. Tu vai ser só operacional. Então, tu vai produzir, tu vai cozinhar, tu até vai saber vender. Só que quando tiver que olhar para números, dados, comportamento, qual que é a visão da tua empresa, olhar para ela como algo mais estruturado, aí tu vai sair correndo. Aí eu vejo que esse perfil já não consegue, né, manter um negócio, pensar no crescimento dele, aí fica muito ali dentro do operacional. E aí começa a ser um ótimo funcionário. Da própria empresa. Da própria empresa. É o que alguns chamam de o eu empresário, né? A empresa é ele, tudo é ele,
tudo é ele que tem que fazer, só que aí não tem crescimento, não tem evolução, fica estagnado. Exato. Então, eu acho que esse ponto aí que tu compartilhou é muito interessante, porque a gente vê muitos casos assim, né? Começa pequenininho, né? Às vezes começou ali até às vezes por perder o emprego, tive que me virar. Ah, não, eu vi que meu negócio vou aqui, eu sei fazer comida, meus amigos falam que eu faço bem, ou até olhando assim, saí do emprego, né? Fiz ali uma boa rescisão, quero investir em algo. E aí pega uma franquia, aí não entende muito bem, não quer estudar, não quer se aprimorar, e aí começa o negócio. E não vai dar certo. Porque tem que olhar para esse teu perfil comportamental. Eu consigo lidar com pessoas? Eu consigo lidar com gente? E quando eu falo pessoas, é cliente, fornecedor e colaboradores. São 3 perfis de pessoas e que acabam sendo diferentes, né? Com comportamentos diferentes. Então, assim, primeira coisa, eu quero lidar com pessoas. Se é aquele CLT que gosta do operacional, de baixar a cabeça e ainda de trabalhar sozinho, esse perfil, né, ter um restaurante, ter um negócio de alimentação, já não é para você. Então, acho que é importante fazer esse autoconhecimento, senão você vai fazer todo o investimento, vai se dedicar um tempo da sua vida e depois vai dizer, não, peraí, não era para mim. Como a gente já conhece muitos casos, né, amor? Sim. E aí tu pode pensar assim, tá, mas então, Rafa, eu preciso aprender tudo também sobre gestão e tal, eu não posso contratar uma pessoa para isso? E aqui vem um ponto interessante, uma reflexão minha. Porque muitas vezes no começo, tu não vai conseguir contratar uma pessoa se você não tem essa capacidade de gestão, tudo isso que a gente falou. Tu não vai conseguir pagar ninguém pra fazer isso, porque tu não vai ter condições financeiras de pagar um bom salário pra isso. E muitas vezes tu não vai nem conseguir trazer um sócio, por exemplo, que o teu negócio é muito... A não ser que ele também seja muito pequeno. Porque se ele já for relevante, ele também não vai querer desperdiçar o tempo e a energia dele num negócio pequeno. Então, o melhor dos caminhos pra mim sempre é nós nos aprendermos, nós nos desenvolvermos, porque conhecimento é a única coisa que ninguém te tira. Com o tempo, claro, eu sou muito a favor de você se associar a pessoas. A gente vai ainda fazer um podcast só sobre sócios, né? O que a gente precisa avaliar para ter um sócio, a gente vai falar sobre isso. Hoje a gente tem sócios em vários negócios que a gente tem. Eu acho isso muito importante. Mas às vezes no primeiro momento você não consegue. Então você precisa sim começar engatinhando, buscando conhecimento, participando de imersões, cursos, mentorias, para você acelerar esse caminho, para depois você pensar em outras coisas, porque senão muitas vezes você não vai conseguir esse sócio, você não vai conseguir esse parceiro porque o teu negócio é muito pequeno, ou aí você vai trazer uma pessoa desqualificada só para dividir lucro também, aí também não adianta, né, amor? Não, e essa análise do teu perfil é fundamental, porque você vai ter que investir, né, um valor para começar, o teu tempo, e aí para depois descobrir no meio do caminho, como a gente falou lá atrás, restaurante é algo muito vivo. É lidar com emoções, é lidar com pessoas, diferentes perfis de cliente. Como que tu vai se envolver com isso para depois analisar que o teu perfil não? Eu sou de trabalhar sozinho, eu gosto de ficar dentro de um escritório fechado, trabalhando na frente de um computador. E aí depois lá tu vai ter que atender cliente frente a frente, resolver situações críticas, elogios, né? Tá com isso recebendo na frente das pessoas. Não, mas eu sou aquele perfil, né, que eu gosto de ficar na frente de um computador. Gosto de ficar numa sala sozinho. Ou eu trabalho no máximo com mais uma pessoa. Tem que analisar. Tem que pelo menos se tiver olhar... vários sócios e ela poder fazer só isso é uma coisa, né? Mas como não é o caso da maioria... Quando você começa e tem que abraçar todas as áreas, primeiro faça essa análise. Eu gosto de gente... Eu gosto de lidar com pessoas porque no início é o que mais vai ser feito, né, amor? Na verdade sempre, né? Porque pessoas, um negócio de alimentação, por mais que hoje existam tecnologias, por exemplo, a gente tem operação que atende com tablet, tem operação que atende com totem, já diminui o número de pessoas no atendimento, mas ainda sempre vai ter.
Hoje, cada vez mais, nas feiras que a gente vai, cada vez tem mais tecnologia, equipamentos para dentro da área de produção, para economizar o número de pessoas, para fazer coisas automáticas. Tem, por exemplo, lá como eu falei nesse episódio da NRA, a gente foi lá vários robôs produzindo, fritando batata, fazendo hambúrguer e tal. Então isso é uma coisa que já está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. Mas ainda assim, sempre vai precisar de pessoas. Tem tipos de negócio que sempre vai ter ali a questão da hospitalidade, das pessoas atendendo, vai precisar para algumas coisas. Então, essa parte de fazer essa gestão de pessoas sempre vai permear ter um negócio de alimentação, né? Exato. Tem mais algumas outras características aí que tu lembra que uma pessoa, para ter sucesso, independente do perfil dela, ela precisa, e outras características que, se ela não tiver, não tem como, por exemplo, na minha visão, se ela não tiver vontade de aprender sobre pessoas, gostar de pessoas e buscar sobre isso, para mim não tem como ter um restaurante. Uma pessoa que não sabe lidar e não tem vontade de melhorar, desenvolver nessa área, para mim não tem perfil para ter restaurante. Tem alguma outra característica que inviabiliza ela de ter um negócio, ou outras que potencializam, que te vem à cabeça? Tem uma, saber ensinar. Para mim isso é fundamental, porque tem gente que vai saber fazer muito bem e tem dificuldade em ensinar. Então, como é que eu não sei ensinar minha equipe? Como é que eu não sei passar o que eu gosto, o que eu tenho de conhecimento para frente? E aí, gente, vem aquele perfil, né, amor, que eu sei fazer tudo. Então, eu sou dominante, e aí eu gosto de fazer tudo, eu abraço tudo, eu domino sobre todos aqueles assuntos, só que daí na hora de ensinar eu não tenho paciência, eu não consigo ensinar de uma forma que a pessoa vai aprender, com uma linguagem que ela vai conseguir aprender, ser repetitivo, porque quando a gente ensina alguém, a gente precisa ser repetitivo e repetir várias vezes, ter a paciência de que o outro não vai ter a mesma velocidade de aprendizado que eu, né? Nem o mesmo comportamento, então eu vou ter que entender das pessoas. Eu acho que isso é fundamental. Ensinar. Se a gente não soubesse, não gostasse de ensinar os nossos colaboradores, a gente estaria lá fazendo o eu, né? Eu faço tudo. Eu cozinho, eu faço os molhos, né? Eu faço a gestão, eu faço tudo. Então, ensinar é uma característica que você precisa dominar. E aí o outro perfil, aquela pessoa que é mais investidora, se ela ficar só na mão de funcionário e não dominar nada disso, não colocar processo, não colocar gestão, também, pelo outro lado, também vai ser um problema, né? Então, como a gente falou antes, realmente ter um negócio de alimentação não é para amadores. Recapitulando um pouquinho do que a gente falou aqui nesse episódio, a gente falou sobre qual que é uma margem boa no negócio de alimentação. Não caia na ilusão aí de histórias que te contam muito maiores do que isso, porque não é verdade. O quão bom é ter um negócio, mas pensando em longo prazo, pensando em LTV, a importância, né, de você realmente dominar os teus números, o cuidado com um dos principais ralos do negócio de alimentação, que é a parte envolvida ali aos alimentos, seja no desperdício, no erro, nas dicas que eu dei, as 2 dicas para vocês de recebimento de mercadoria, sobre como é um negócio vivo, né? Ter um negócio de alimentação, como eu dei o exemplo, que é uma indústria que o cliente está na calçada. Então, todos esses pontos são muito importantes para você, e do outro lado agora, terminando de ouvir esse podcast, fazer uma reflexão. Entender que sim, é um ótimo negócio, mas será que é para mim? Eu acho que essa é a reflexão que você precisa fazer. Agora eu entendi um pouco mais, entendi prós, contras, o que eu preciso, o que eu não preciso, e agora, esse é um negócio para mim? Se isso que a gente falou para ti não é problema, você consegue tirar isso aqui de letra ou com conhecimento você consegue tirar, e você tem disposição para aprender e evoluir dentro disso, esse é o teu ramo. Tu vai ser muito bem remunerado, vai ter muito lucro, muito resultado e vai ser muito feliz. Agora, se tudo isso aqui pra ti é um bicho de 7 cabeças, meu Deus, eu não tenho paciência pra isso, eu nem imaginava que era assim, talvez que bom que você tá ouvindo esse podcast e você vai ir pra outra área e não vai seguir nesse ramo. Porque o que a gente tá falando aqui, né, amor? É a verdade. Esse é um compromisso que a gente sempre tem, né? De falar a verdade e não o que você vai gostar de ouvir. E até um ponto também que tu não falou, mas que a gente já comentou dentro do podcast, é que é um mercado em crescimento. Então, vale... Isso, eu esqueci de falar, isso foi um ponto importante, né? Exatamente, vale investir porque ele está em crescimento e continua. E a tendência do crescimento dele é de ser muito alta, né? Devido
é só olhar para o dia a dia, para o nosso cotidiano, como a gente falou. que você vai ver que ele vai ter crescimento e não vai parar esse crescimento tão logo, né, amor? Muito bom. Então, esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Façam essa reflexão aí e deixe nos comentários aqui qual insight que tu pegou do podcast de hoje, qual que foi a virada de chave que tu teve, quais as reflexões que você vai fazer em cima disso. Coloca aqui nos comentários pra gente saber e tá mais próximo de você e entendendo aí o que você tirou de valor do podcast de hoje. O amor, e até para eles comentarem se essa margem faz sentido, né? Até para a gente conhecer um pouquinho. Para quem já tem, no caso? Para quem conhece da sua margem, se essa margem faz sentido, se é isso mesmo que está acontecendo no teu estabelecimento, né? Eu acho que é importante a gente entender um pouquinho aí dentro dos comentários que o pessoal vai fazer. Perfeito, então. É isso. Esse foi o episódio de hoje. Tchau, tchau. Tchau.